Graça e paz, amados. Estamos de volta com nossa escola bíblica semanal. Sejam muito bem-vindos. Estamos continuando a questão das ferramentas hermenêuticas. Agora a gente vai aplicar elas e que seja abençoada a tua vida nesse estudo, em nome de Jesus. Hoje o nosso texto para aplicar a primeira regra vai estar em Mateus 7:24. A primeira regra que a gente vai aplicar hoje é a Escritura interpreta a Escritura, que nós já vimos aqui em nossa escola bíblica semanal. Mateus 7:24 diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, nós vamos pegar esse texto base para falar para aplicar essa regra que nós já ensinamos aqui, que é Escritura interpreta a Escritura. Bom, eu já apliquei esse texto erroneamente na minha vida e achei de importância começar por ele para explicar essa regra. A primeira pergunta que eu faço aqui é o que significa construir a casa na rocha e construir na areia. Isso é uma leitura simples da Escritura, logo nós temos a resposta. Não precisa de fazer uma exegese muito forte para isso. O que significa construir a casa na rocha e construir a casa na areia? No verso 24, no versículo 24, 7, 24, vai falar: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, o próprio texto já diz: quem ouve e pratica. Está falando somente de prática. Eu preciso ouvir e praticar. No 26 também, ó. No 26 vai falar assim, ó: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então a questão está, para mim responder essa pergunta, está em ouvir e pôr em prática. Amém? Construir minha casa sobre a rocha é ouvir e pôr em prática. Se eu for lá em Tiago, abre aí na sua Bíblia, em Tiago 1:22, vai falar assim, ó: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Então, o que eu destaco aqui, que é a mesma coisa que nós lemos em Mateus 7:24, é a prática da palavra, né? Seja um praticante. No grego, a palavra praticar, no livro de Tiago, ela significa se aplicar toda a sua personalidade. Toda a sua personalidade deve agir da mesma maneira. Então, praticar é viver, ouvir e viver, né?
quando fala que em Tiago é enganando, quem contenta em somente ouvir a palavra comete o erro de cálculo espiritual, porque essa palavra enganando em Tiago, ela significa no grego, ela significa um erro de cálculo, né? Então, quando você se contenta em escutar a palavra, somente escutar a palavra e nunca coloca em prática a palavra, você está tendo um erro de cálculo, né? Você está calculando errado sua fé, você está tendo um cálculo espiritual errôneo, né? E é como um homem que olha para o espelho e logo vai embora, né? Essa palavra olha, no grego, no livro de Tiago, ela é olhar com cuidado, não é olhar rapidamente, é literalmente reparar essa palavra olhar que nós acabamos de ler no livro de Tiago. Então eu preciso ouvir a palavra, mas eu preciso prestar atenção, eu preciso reparar a palavra. Eu não posso ser como um homem que chega diante de um espelho, olho e saio. Como era o espelho da época? O espelho da época era espelho de metal, feito de bronze polido ou metais polidos. Os mais ricos até colocavam ouro polido para se ver diante do espelho. Não era um espelho de vidro igual temos hoje. Então, para mim, ver os detalhes do meu rosto, eu precisaria chegar no espelho e reparar, porque não era perfeito o reflexo naquela época, né? Então, ele usa essa figura de linguagem, essa analogia de um homem que olha no espelho rápido e vai embora. Então, ele não olha os detalhes, né, do seu rosto, da sua roupa, e vai embora e não adiantou nada olhar no espelho, correto? Então, olhar a palavra e praticar no livro de Tiago é olhar com atenção. E ponto. Vamos voltar lá para o nosso texto. Em Mateus 7:24, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, o ouvir não é simplesmente eu olhar rapidamente no espelho. É simplesmente eu sentar e dar todo o meu ouvido àquela palavra. E saber, e para mim saber aplicá-la corretamente em minha vida. Então, a primeira pergunta respondida que eu faço para fazer a análise do texto o que significa construir a casa na rocha, construir na areia? Simplesmente é ouvir, dar atenção à palavra de Deus e pôr em prática. Então, se eu pôr em prática o que eu estou vendo, lendo, ouvindo a palavra de Deus, eu sou comparado a um homem prudente. Minha casa vai ser edificada sobre a rocha. Muito simples, linguagem simples, eu acho que não teve nada de mistério aqui até o momento, né? Para ouvir, precisamos de estar em um ambiente onde está sendo transmitida a mensagem, correto? Né? Então, eu preciso saber qual é o contexto imediato dessa passagem. E qual seria o contexto imediato dessa passagem? Porque a aplicação comum dessa passagem é que eu preciso obedecer à ordem de Jesus para ter uma vida boa. Porque quando vier os problemas da minha vida, quando vier as tempestades, essa é o que eu escuto comumente assim, entendeu? Muitas pessoas falam dessa forma, explicam esse texto dessa forma. Não estou julgando as pessoas que explicam dessa forma, porque leem rapidamente e não aplica as regras da hermenêutica que estamos aprendendo aqui. Mas eu aplicando as regras da hermenêutica vai mudar um pouco isso. Esse texto não está falando dos problemas da minha vida. Quando vier uma crise na minha vida e eu tiver firmado na obediência de Jesus, não vou ser abalado. Isso é uma aplicação um pouco errada, porque às vezes eu posso ter uma casa em um vale
onde vai inundar de água, e minha casa também vai inundar, mesmo eu sendo crente, fiel, mesmo eu confiando em Deus, vai inundar, porque o direcionamento da minha fé não está, né, simplesmente nas coisas que acontecem, mas sim nas que vão por vir, né? Então, o crente pode sim passar por momentos difíceis na vida, né? Então, não posso simplesmente aplicar literalmente esse texto dessa forma. Então, qual é o contexto imediato que vai me ajudar a entender? O contexto imediato dessa passagem, eu vou ter que voltar um pouquinho e vou ler os 2 versículos anteriores ao 24. Né? Então, vou ler os 3 versículos anteriores ao 24. Vou começar no 21. Então, capítulo 7, 21, já vai me dar o contexto imediato que está introduzido essa passagem da casa da rocha. 7, 21 diz assim: todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, nem todo aquele, desculpe, 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E depois, no 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então, qual que é o contexto imediato dessa passagem da casa edificada na rocha? Qual o significado das chuvas, dos rios transbordantes, dos ventos fortes? O que posso aprender olhando para o versículo 21 a 23, que é o contexto imediato? Qual é o assunto neste texto? O assunto nesse texto nada mais é que a punição futura daqueles que diziam conhecer Jesus. A punição futura daqueles que diziam conhecer Jesus. Então, o contexto imediato me mostra que essa palavra está sendo direcionada a pessoas que escutam a mensagem transmitida. Então, estão num ambiente onde eles recebem essa palavra. Para mim estar nesse ambiente, eu preciso estar em uma igreja, ou em um local onde está sendo pregada a palavra, ou eu preciso ser um seguidor de Cristo e estar constantemente ouvindo estas palavras. Só que ouvindo e praticando. Porque aquelas pessoas, o contexto imediato me diz que aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, eles são pessoas que escutavam a palavra de Deus, tinham um constante contato com o evangelho, mas não obedecia a palavra. Aí você pode me perguntar, mas eles falam que expulsava demônio, fazia milagres, tal, em nome de Jesus. Porém, fazer essas coisas e não obedecer a palavra não é de tão importância para Deus. O que importa para Deus é você obedecer a palavra, não você sair expulsando demônio, fazendo um monte de coisas e na tua vida pessoal, na prática, você não obedece a palavra de Deus, né? Você se torna o quê? Um sepulcro caiado, né? Por fora você parece um crente muito bonito, né? Falo muito bem, né? Eu sou o caça-demônios, falando assim, né? Sou caça-demônios, expulso demônios, faço isso, faço aquilo, mas na hora de obedecer, falta o caráter de Cristo na pessoa. Então a pessoa não consegue colocar em prática a palavra. Ela não tem mansidão, não tem domínio próprio, é um mentiroso, é um ladrão, né? Dá mais valor nas coisas desse mundo do que nas coisas do céu, né? Então, vários exemplos, né? que eu poderia citar aqui, né? Nós podemos pegar o livro de Gálatas 5 e ver os frutos do Espírito e o fruto da carne, né? E o que é não obedecer a palavra de Deus no fruto da carne? É ter inveja, é ter ciúmes, né? Iniquidades sexuais,
E todas essas coisas fazem parte, né, da moral, não fazem parte da moral ilibada que tem em Cristo, entendeu? Não fazem parte da moral de Cristo. Então, eu posso fazer muitas coisas achando que estou fazendo para Deus, mas eu não estou de fato quando não obedeço a lei do Espírito, a lei de Deus. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Para ouvir, precisamos estar num ambiente onde está sendo transmitida a mensagem, né? O contexto imediato é o contexto de condenação, né? Onde o assunto é a punição futura daqueles que diziam conhecer Jesus. Esse é o contexto imediato. Jesus está falando sobre punição futura dos que os conheciam, dos que diziam que conheciam Jesus. Punição futura das pessoas supostamente crentes que estão na igreja, ouvindo a palavra diariamente, não mudam seu comportamento, mas na hora de falar de Deus, vocês captaram já a mensagem. Amém? Castigo futuro dos desobedientes. Esse é o contexto imediato da palavra de construir a casa sobre a rocha. Dê atenção aos aspectos gramaticais. Essa é mais uma lição, né, que nós aprendemos, né, que eu vou aplicar aqui. No verso 24, está escrito: todo aquele, pois, que ouve. Pois. Grave essa palavra pois. No grego, esta palavra é on, né, significa pois ou portanto. É usada para destacar o desfecho de um pensamento. Então, ele antes, no versículo 21, 22, 23, ele estava falando com aqueles homens que chegaram naquele dia, falou: expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo, né? E Jesus vai falar abertamente: a parte de mim que não vos te conheço. Portanto, aí Jesus começa a falar a parábola da casa construída na rocha e na que não é construída na rocha. Então, o pois, eu observando o aspecto gramatical, se eu for na NVI, já está portanto. Se você tem a Bíblia, nova versão internacional, está portanto. A minha ara está pois. Então, todo aquele pois. Então, ele está continuando o assunto da condenação futura daquelas pessoas que se diziam crentes, né? E, portanto, no grego significa on, né? Pois ou portanto. É usado para destacar esse desfecho de pensamento. Essa palavra indica conexão, irmãos. Conexão. Toda vez que você vê, portanto, pois, é porque ela está ainda continuando um assunto, né? Ela é uma conexão com o que foi dito anteriormente. É simples assim, né? A história da casa na rocha é uma ilustração do que foi dito anteriormente. Mateus 7:21. Aqui temos uma alusão aos homens que constroem a casa na areia. No 7:21 está aqui, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Isso já é uma alusão à parábola da casa na areia, né? Temos uma alusão aos homens que constroem a casa na areia. Aqui no versículo 21. Primeiro, eles ouvem a palavra de Deus, do Senhor, conhecem seus ensinamentos, chamam Jesus de Senhor, não obedecem. Neste versículo, Jesus também aponta para os que ouvem e fazem a vontade do Pai também. Correto? Porque aquele que não ouve é comparado à areia, mas o que ouve é parado. Então, tem pessoas que ouvem e praticam, e os que não praticam, fundado na areia. No verso 22, fala assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? No 7:22. Né? Esses homens estão assustados
porque é o dia final da vida deles. É a condenação final. Eles estão o clima é de tempestade na vida daqueles homens. Se põe no coração daqueles homens. Esses homens, eles praticamente passaram a vida toda dentro da igreja, achando que estavam fazendo a obra de Deus, mas não obedecia a palavra de Deus. Então, nesse momento de condenação de Jesus, eles estão... Qual é o clima? Né? Vamos linkar com a casa fundada na areia e a tempestade da vida. O clima é tempestuoso. Esses homens estão assustados. Eles chegam diante de Jesus, no verso 22, eles falam como? Eles falam assim: muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Na minha Bíblia tem um ponto de exclamação: Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Eles profetizavam em nome de Jesus. Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muito milagre. Quer dizer, eles profetizavam, eles expeliam demônios e eles faziam milagres. Quer dizer, pessoas que estão atemorizadas naquele momento porque eles não olhavam atentamente para a palavra de Deus. Eles não prestavam atenção. Eles eram como aqueles homens que olham rapidamente no espelho embaçado e vai embora. É assim que eles tratavam a palavra de Deus. Palavra após palavra, palavra após palavra. E nunca caía no coração, porque eles não atentavam à palavra, como diz lá em Tiago. E estes homens estão totalmente assustados diante de Jesus, porque é o dia final da vida deles. Eles eram convictos, né, que ia estar com Jesus para sempre. Então imagine como está sendo para esses homens nesse dia do juízo. No verso 23 vem a tempestade. Vamos ler o verso 23. Esse é o contexto imediato da casa da loja. O verso 23 vem: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Olha a tempestade batendo na casa desses homens. A obra desses homens, ela estava, a casa ou o ministério ou a obra, para você entender melhor, tinha sido construído sobre areia. Às vezes eram pessoas gananciosas, pessoas que estavam fazendo a obra de Deus por orgulho, fazendo a obra de Deus por dinheiro, por vários motivos que não seja Cristo. Vários motivos que não seja Jesus. Eu não sei quais motivos, né? Várias coisas podem levar um homem a agir dessa forma. Então, esses homens construíram a casa deles na areia e veio a tempestade. E a tempestade veio no versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Imaginem esses homens escutando isso de Jesus. A vida toda dentro da igreja, escutando a palavra de Deus e não praticando. Né, cumprindo a obra superficial, que aqui fala de uma obra superficial, mas não tendo o coração transformado, não obedecia a Jesus de fato. E chegar naquele dia, naquele grande dia, olhar para Jesus com convicção que Jesus conhecia ele, e Jesus fala: aparta de mim. Essa é a tempestade que bate direto na obra deles, na casa deles que está fundada na areia. Né? Aparta de mim. Aqui vem uma tempestade. Nunca vos conheci. Aparta-vos de mim, os que praticais iniquidade. Aparta-vos de mim. É o grande desabamento da casa. Né? Vem a tempestade, nunca vos conheci. Vem a enxurrada, apartai-vos de mim. A casa desmonta e esses homens são condenados. A tempestade do juízo de Deus virá, e todos os insensatos, os que dizem Senhor, Senhor, que vivem ouvindo, profetizando, expulsando os demônios, mas nunca cumpre a vontade do Pai, esses vão ser apartados do Senhor. Mas aqueles homens prudentes, que cumprem a vontade do Pai, passarão pela tempestade e prevalecerá. Essas regras de interpretação
ajudaram a compreender melhor essa passagem, não ajudou? Você imaginava que Jesus estava falando sobre a condenação futura? Às vezes sim, mas como eu muitas vezes li, não. Eu lia rapidamente, eu olhava como num espelho embaçado, não atentava para o contexto imediato. O contexto imediato dessa passagem me mostra que esta passagem está falando sobre a condenação final de Deus, sobre esses homens que vivem ouvindo a palavra de Deus e não praticam, né? Acham que estão fazendo a obra de Deus, mas não está, né? Essas regras ajudam a interpretação correta, né? A compreender melhor a passagem de Deus, não ajuda? Para mim foi muito bom. A regra principal que usamos aqui foi observar o contexto da passagem. Usamos também os aspectos gramaticais, né? Usei a analogia da fé olhando o texto de Tiago, né? Mas a principal aqui foi usar o contexto imediato da passagem. Amém? Que Deus abençoe sua vida, né? Que nós não sejamos como esses homens que vivem escutando a palavra de Deus, mas nunca aprendem. Né? Por quê? Porque olham rapidamente a palavra de Deus, não perdem tempo. Né? Você tem que olhar para esse espelho embaçado com atenção, como diz em Tiago. Amém? Essa é a regra, usando o contexto imediato. Começamos o texto falando no 7:24, falando sobre a casa na rocha, na areia. Para dar luz ao 24, nós voltamos um pouco no contexto imediato e lemos do 21 ao 23. Amém? Valeu a pena para você por essa regra, essa primeira regra que eu coloquei aqui em prática, para compreender melhor o texto? Ela pode ser utilizada em todos os versículos da Bíblia. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos voltar na próxima aula com ouvindo a voz do autor. Amém? Deus abençoe.